Hoje, o tema da nossa noite é mulheres firmes e constantes. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58, esse texto conhecido nosso, que vai dizer assim para nós: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em outras versões diz: mantenham-se firmes e constantes, pois o trabalho de vocês não será inútil, abundantes na obra do Senhor. Eu tenho entendido da parte de Deus que Ele está chamando mulheres bem posicionadas nesse tempo. Mulheres firmadas na rocha que é o nosso Deus. Mulheres que não são levadas por qualquer coisa. E é sobre isso que nós vamos aprofundar nessa noite. O contexto aqui desse texto que nós lemos, do apóstolo Paulo falando aos coríntios, é sobre coisas que geravam esperança nos corações. Paulo está falando aqui, nesse capítulo 15, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição dos santos, dos filhos de Deus, glorificados com Cristo. É um texto de esperança. Então Paulo vai dizer, já que o fim é bom, já que o final é de esperança, de vitória, nós estaremos com Jesus, glorificados com Ele, então, nesse tempo, até esse dia, mantenham-se firmes e constantes. É um conselho, porque se o final é bom, por que nós vamos nos desesperar? Se o final é de vitória, por que nós vamos oscilar? Aqui o convite é: vão ter coisas querendo tirar os pés de vocês da rocha que é Jesus, mas fiquem bem posicionados nesse lugar, com firmeza. Eu quero destrinchar esse texto e trazer essa primeira palavra para nós: firmeza. O que é firmeza? O que é ser firme? Eu anotei aqui uma palavra que contextualiza bem para nós o que é firmeza. Firmeza é estabilidade, é sermos estáveis. Paulo também diz para nós, lá em Efésios 4, versículo 14, o seguinte: para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Eu acho interessante que ele coloca aqui uma correspondência de pessoas que não têm firmeza como crianças, são infantis. Pessoas não firmadas, pessoas que são levadas de um lado para o outro, são como crianças, são infantilizadas. Pode reparar uma criança, quem aqui tem filhos? Já passou aí da fase dos filhos pequenos ou estão com filhos pequenos? A criança, se ela for para a escola e ela ouvir algo ruim sobre ela, como que ela volta para casa? Arrasada. Não é assim? Lá em casa é assim: meu Deus, me chamaram de feia. E a criança chora, e ela acredita que ela é feia, e ela fica muito indignada, e dependendo do temperamento ela fica com raiva, ou ela fica triste, ou ela chora uma semana. É o tal do bullying. Faz realmente muito mal à criança, porque ela toma aquilo como uma verdade. E aí vai todo o trabalho do pai e da mãe, né? Você não é feia, você é linda, você é preciosa, Deus te fez perfeita. É toda uma outra fala ali para tirar aquela palavra ruim, porque a criança é levada por uma opinião do outro. Não é assim? Ela acha que ela então é feia. A Laura, minha filha mais nova, ela ama pesquisa. Tudo ela pesquisa. E é cada pesquisa sem pé nem cabeça, e ela vem com a informação e a gente fala: meu Deus, isso aí não está certo não. Outro dia ela falou assim: mãe, sabia que se você dormir 10 horas, o teu cabelo cresce 10 centímetros? Eu falei: meu Deus, Laura, o problema dos carecas estaria resolvido, era só dormir, não é verdade? Pronto, a gente corta o cabelo, dorme que cresce. Falei: lá, onde você viu isso? Não, eu pesquisei. Vamos ver aonde pesquisou. Aí vai lá explicar que não é todo lugar que tem informação, que a informação é verdadeira. Porque a criança é levada por opiniões, é levada por informações. Eu, quando era pequena, tinha algumas coisas com comida. Não era tudo que eu comia. E aí era muito engraçado, porque as pessoas inventavam umas coisas para me fazer comer, e eu estava lembrando disso hoje. Eu não queria comer ovo. Aí falavam assim para mim: não, mas esse ovo é argentino.
Esse ovo é de galinha argentina. E eu achava tão chique. E eu comia. Uau, o ovo é importado. E eu comia o ovo achando que era de uma galinha especial. Aí os meus pais falavam assim, sabia que... Acho que talvez você já tenha ouvido isso. Sabia que coelho não usa óculos porque come cenoura? E aí eu comia muita cenoura, porque Deus me livre usar óculos. Eu uso óculos, estou de lente, não adiantou nada, né? Mas enfim, criança acredita. Qual é o grande problema? O grande problema não é a criança acreditar nisso, não é a criança ser levada de um lado para o outro, não é a criança tomar para si essas informações, é o adulto. Quando nós lemos o texto para que não sejamos mais como crianças, é porque tem muito adulto sendo como criança. Tudo que ouve acredita, tudo que lê acredita, tudo que ouve sobre si toma como verdade, tudo que ouve sobre o outro toma como verdade. Levado de um lado para o outro, como um vento que carrega uma folha seca. A pessoa vai sendo levada. Quais seriam esses ventos? Quem não tem firmeza é levado por qualquer informação. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. De alguém falar algo sobre uma pessoa e eu tomar aquilo como verdade absoluta. Hoje, com anos de gabinete pastoral, eu e o pastor João, a gente já entendeu muito bem. Tem a versão dessa pessoa, tem a versão da pessoa que ela está falando, e tem talvez uma terceira versão. Então, hoje nós já entendemos isso. Mas é muito comum, num primeiro momento, a gente ouve uma informação e toma aquilo como verdade. E não dá ao outro, que está sendo ali o motivo daquela notícia, o direito de defesa, de explicação. Isso é infantil. A Bíblia diz para nós que, fazendo assim, nós estamos agindo como criança, levados de um lado para o outro por qualquer informação. E por sentimentos. Quando a gente fala assim, não estou sentindo de fazer. Eu não vou fazer porque eu não estou sentindo de fazer. Nós estamos sendo levados por sentimentos. E os nossos sentimentos não são confiáveis. Vem do nosso coração que nos engana. Os nossos sentimentos oscilam em um mesmo dia várias vezes. Então, não é sentir para fazer. Não é sentir ou não sentir, é fazer. É caminhar pela fé, pela promessa, pela palavra, por convicção e não levada por sentimentos, por emoções, por opiniões. Eu já contei aqui meu testemunho, mas na minha adolescência, lembra que eu falei para vocês que eu tinha muito problema com a minha identidade? E então, cada hora eu estava em um grupo. Era uma hora no grupo das patricinhas, depois no grupo das hippies, depois no grupo das roqueiras. Eu só queria pertencer a algum grupo. E eu já nem sabia mais do que eu gostava, qual roupa eu gostava de usar, qual tipo de música eu gostava de ouvir, que comida eu gostava de comer, eu queria pertencer. E aí eu era infantilizada, levada de um lado para o outro. E dependendo da opinião do grupo, era aquela opinião que eu seguia. E pelo pecado? Quantas vezes nós somos levadas de um lado para o outro pelo pecado? São pequenas coisas. Quer ver? Escondeu uma compra que fez do marido. Não, ele não pode saber, então eu vou esperar o momento certo para entrar com essa sacola dentro de casa. Olha, vocês se entregando, misericórdia. São pequenas coisas. Não, se meu marido souber que eu comprei mais uma blusinha, vai entortar para o meu lado. Não, mas é só fala lá, filho, que a mãe não está em casa hoje. E o filho vendo que a mãe está em casa. São coisinhas que a gente vai normalizando. É morar junto sem ser casada. Não é verdade? Quantas mulheres estão achando isso normal? É normal, pastora. Hoje em dia é assim mesmo. Hoje em dia a gente mora junto. A gente não faz toda a burocracia do casamento. Mas o nome de tudo isso é pecado. Não tem outro nome. Isso não mudou. A palavra não mudou. A palavra não se contextualizou para nos deixar mais confortáveis. Então, muitas vezes nós reclamamos até dos nossos maridos. Eles não confiam em mim, ele não confia em mim. Meu marido não confia as finanças para mim. Mas, será que estamos sendo dignas de confiança? Porque quando nós agimos com transparência, com honra, com lealdade, nós vamos colher os frutos disso. Nós vamos ter de volta aquilo que nós estamos construindo. Esse é o normal, é isso que acontece.
Hebreus 12:4 vai dizer para nós: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É uma luta, é algo que vai nos desgastar, é algo que vai nos consumir, é algo que vai ser difícil para nós. Na luta contra o pecado, a gente ainda não derramou o próprio sangue, a gente ainda não fez quase nada. Nós precisamos resistir mais e nos manter em firmeza contra essas concessões, pequenas ou grandes, mas que nos afastam do Senhor, que nos afastam da presença do Senhor. E quem não é firme nos comportamentos? Quem cada dia age de um jeito, não é ruim isso? Você talvez que lida com uma pessoa assim, você nunca sabe o que vai encontrar. Você não sabe se naquele dia vai estar de bom humor, vai te dar bom dia, vai te dar um abraço, se naquele dia vai sorrir para você ou não. Isso vai gerando ansiedade. Quem convive com pessoas assim, oscilantes no seu comportamento, ficam ansiosas, é terrível. Mas será que nós estamos sendo assim? Porque hoje é para sondar o nosso coração. Não é para lembrar de ninguém, é para sondar o nosso coração. Como será que a minha família me encontra? Como será que o meu chefe me encontra? As minhas irmãs na igreja? Como eu chego nos lugares? Como as pessoas me encontram? Eu oscilo, eu sou cada dia de um jeito. O meu humor muda o tempo inteiro. Não há firmeza nos meus comportamentos? Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a romper com isso. Amém? Quero trazer alguns exemplos bíblicos de firmeza. Abraão, o pai da fé, o homem firme na sua fé. Eu amo a história de Abraão, principalmente por um episódio, quando ele vai entregar o seu filho Isaque em sacrifício. E ali a Bíblia diz para nós que Abraão creu que Deus iria ressuscitar dos mortos. Por isso ele entrega Isaque em sacrifício. Ele não pensou que Deus não iria matar Isaque. Ele pensou que Deus iria matar e então ressuscitar. Tamanha a fé desse homem. Porque Deus tinha dito para ele que ele seria pai. Então, se ele seria pai, como assim agora meu filho vai morrer? E o mais interessante é que Abraão não tinha visto nenhum milagre de ressurreição ainda. Até a história de Abraão não havia acontecido nenhum milagre de ressurreição descrito na palavra. Não havia acontecido. Hoje nós temos o Novo Testamento, vemos Jesus operando os milagres, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus ressuscitando, mas Abraão não tinha essas informações. Ele tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai. Então, o Deus que prometeu vai cumprir. Então a Bíblia diz para nós, ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé. E Abraão pensava que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Firmeza na fé. Daniel foi firme na sua obediência, não se contaminou com os manjares, não se dobrou a uma cultura pagã. Daniel se posicionou em oração em um povo, em um momento da história que não podia orar ao nosso Deus. Ele era proibido de orar, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. Ele continuou fazendo, mas tem uma proibição, tem um decreto. Quem orar vai ser morto, pois ele preferiu morrer, se fosse o caso, a se dobrar, a se contaminar, a deixar de orar. Ele foi posicionado na sua obediência. Olha o que diz para nós Daniel 1:8. Resolveu firmemente não se contaminar com os manjares. Não é só resolveu, ele resolveu firmemente. Ele teve um posicionamento de firmeza. Jó foi posicionado firme no seu sofrimento. Nenhuma de nós aqui perdeu nada perto do que Jó perdeu. Ele perdeu tudo. E ele foi um homem tão íntegro, tão encontrado por Deus na sua obediência, que ele vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós, por tão menos, murmuramos, reclamamos, queremos abandonar tudo, desistimos da caminhada, abrimos mão, achamos que está pesado demais. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo. E ele disse:
Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele me deu, então Ele tem o direito de tomar, Ele é Deus. Jó foi firme na sua obediência em meio ao sofrimento. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, proibidos também de orar, eles deveriam adorar a estátua ali de Nabucodonosor. Eles vão dizer: nós morremos se Deus não nos livrar, mas não vamos adorar essa estátua. Nós preferimos morrer aqui nessa fornalha ardente, mas não vamos nos dobrar. Foram firmes, mesmo diante da morte. Esther foi firme também, ela podia morrer, mas ela diz: eu morro, mas eu não vou deixar de falar com o rei, em prol do meu povo. E ela salva todo aquele povo. Maria, mãe de Jesus, quando recebe ali a notícia do anjo que ela iria gerar o Filho de Deus, ela vai dizer: eu sou serva de Deus, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela foi firme na sua identidade de serva. Ela foi firme na sua submissão a Deus. Ela em nenhum momento negou aquele pedido, negou aquela notícia. Ela recebe porque ela sabia que ela era serva de Deus e aceitou com firmeza. Ana foi firme na oração, até o milagre chegar. Até Ana gerar, até Ana engravidar de Samuel. Nós vemos na história de Ana que ela permaneceu em oração, sendo afrontada, sendo ali ridicularizada. Ana se manteve na posição de submissão a Deus, em obediência, em firmeza, em oração. E eu quero te encorajar nessa noite, algo que você está buscando da parte do Senhor. Permaneça. Talvez hoje você veio aqui só para ouvir isso. Continue orando, continue buscando, permaneça firme nesse lugar, porque o Senhor está com seus ouvidos inclinados para as suas filhas. O Senhor ouve as orações das suas filhas, o Senhor tem prazer em ouvir. Talvez não seja no nosso tempo, nós não entendemos o tempo e a espera é tão desgastante para nós, mas o Senhor age no tempo certo. A Bíblia diz para nós que no devido tempo Ana engravidou. É no tempo certo, é no tempo perfeito, é no tempo apropriado, no tempo que o Senhor vê e encontra o propósito perfeito do céu com a terra. Então nasce Samuel, no tempo que a terra precisava de um profeta como ele. Deus não erra. Continue, persevere nesse lugar. Seja firmada na palavra de Deus. Salmo 1 diz para nós: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado aquele que está firmado, aquele que é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, tudo quanto faz prospera. Quem medita na lei do Senhor, quem é firmado na palavra do Senhor, é como árvore bem enraizada. Árvore que pode vir o vendaval que for, ela não vai cair. Porque ela está enraizada, ela está junto a ribeiros de água, ela está ali sendo nutrida, ela tem nutrientes, as folhas dela é verdinha, não cai, tudo quanto faz, prospera. Não é como uma palha seca levada pelo vento, é como uma árvore, é plantada, mas também seja plantada na sua palavra. Seja firme naquilo que você fala. Jesus nos ensina isso quando ele fala lá em Mateus 5, e ele está falando ali no Sermão do Monte. E no final ele vai dizer: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do inimigo. Ali havia um costume dessas pessoas dessa época de Jesus de fazerem muitos juramentos. Então jurava-se pelo templo, eu juro pela minha cabeça, eu juro pelo Deus, eu juro pelo sol, e muitos juramentos eram feitos. Só que esses juramentos eram para mascarar falsas promessas. Eu juro que eu farei tal coisa por Deus, eu juro pelo templo, e colocava-se algo sagrado, algo muito importante para embasar um falso juramento. E Jesus vem cortando isso, Jesus vem denunciando isso. Ele vai dizer: tire os juramentos, você não precisa disso, que a tua palavra seja só uma. Se é sim, é sim, se for não, é não. Não precisa jurar. O que vem depois desse sim e não, o que proceder disso, o que vier além disso, é enrolação, é mentira. E tudo isso provém do maligno, porque quem é o pai da mentira? Satanás. Então Jesus simplifica.
Ele está dizendo, seja coerente, aquilo que você está falando, faça, que seja verdadeiro. Trazendo para nós hoje, se nós falamos que vamos fazer algo, precisamos fazer. E se nós falamos que não vamos fazer, não vamos fazer. Por isso que nós precisamos calcular o preço. Como diz aquele texto para nós que foi aula da mentoria, e para quem está na mentoria. Antes de fazer uma construção, calcule o preço, para que você não seja envergonhado e pare no meio da construção por falta de recursos. Calcule o preço. Eu aprendi com uma autora de um livro muito bom, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, é o nome desse livro. E ela vai dizer que ela tinha muita dificuldade com nãos, com sims, ela era indecisa, será que isso é para eu aceitar? Será que é para eu fazer tal coisa? E eu passo muito por isso, acho que muitas daqui também, de discernir o que nós aceitamos, o que nós fazemos, são tantas coisas, tantos convites. E ela vai dizer nesse livro, e eu peguei esse ensinamento para mim, há muitos anos já que eu li esse livro, que antes de aceitar ou não aceitar qualquer coisa, ela vai orar. E a resposta dela para tudo é, eu vou orar. Ah, você pode vir na minha casa tomar um café? Você me dá um minutinho que eu preciso orar e depois eu te respondo? E ali ela pensa, ela olha a agenda, ela reflete sobre aquilo. Ela entendeu que talvez se ela fizer pela emoção, ela vai dizer sim para muitas coisas que depois ela não vai conseguir fazer. E se ela fizer, talvez também por uma emoção negativa do momento, ela vai dizer não para coisas que era muito bom se ela fizesse. Então ela espera, e ela ora, e ela busca o Senhor, para convites simples. Porque o nosso Deus está conosco no dia a dia, nas coisas simples. E quando nós fazemos assim, nós estamos calculando o preço. E aí a nossa palavra vai ser uma só. Não é aquela coisa de mãe, né? Filho, não pode. Mas mãe, por favor, por favor. Ai, tá bom, então pode. E aí isso, todos os dias, o filho vai entendendo o quê? Eu consigo dobrar minha mãe. Eu consigo convencer ela. Claro, uma vez ou outra nós mudarmos de ideia. Uma vez ou outra nós refletirmos melhor. Não tem problema, mas sempre, se nós repetirmos um padrão, as pessoas estão fazendo leituras de nós. E aí vão ver em nós pessoas sem firmeza nas nossas palavras. Ah, essa mulher fala que faz, depois ela não faz. Essa mulher diz assim, ó, deixa comigo que eu vou fazer, conta comigo. E depois eu não posso contar. Ou essa mulher disse não, mas olha lá, está fazendo. Firmeza na palavra de Deus, mas firmeza na nossa palavra, porque somos filhas de Deus. Então representamos ao Senhor, que a nossa palavra seja coerente com o nosso coração, que as nossas palavras elas possam refletir ao Deus que nós servimos, e Ele é uma rocha inabalável, Ele é um Deus de firmeza. O nosso Deus é um Deus de caráter, é um Deus que não tem variação, Ele não muda, Ele não oscila. Ele não muda de ideia, minhas irmãs. Ele é o mesmo. E Ele espera das suas filhas esse mesmo coração. E Ele mesmo produz em nós o coração dEle. Quando nós buscamos por isso. Quando nós nos achegamos a Ele. Que as nossas palavras sejam firmes. Aqui para nós refletirmos. Quando eu digo sim a algo, eu estou disposta, pronta para sustentar isso? Quando eu digo não, eu tenho coragem de manter minha posição sem medo de agradar ou desagradar? Para nós pensarmos. Então, firmeza é estabilidade. E a segunda palavra desse versículo que nos chama a atenção é a constância. Sejam firmes e constantes. A constância fala para nós sobre permanência. Permanecer. Que nada os abale. Não é só uma constância no início. Não é só fiel um pouquinho. Não é só obediente no início. É fiel até a morte para receber a coroa da vida. É ser fiel até a morte. É uma fidelidade diária. E aqui mais uma vez sobre a educação dos filhos. Quem é mãe sabe. E se você é filha, você sabe também. Não é só uma vez que a gente fala as coisas para os filhos. Nossos pais não falaram uma vez só para a gente, vai arrumar o quarto. Foi todo dia. É todo dia a gente falando a mesma coisa. Já arrumou o quarto? Já arrumou a cama? Já escovou seu dente? Já fez devocional? Já estudou para a prova? Aí acabou o dia, a gente vai dormir. Aí amanhã eles vão fazer tudo certinho? Não. Já arrumou seu quarto? Já escovou o dente?
Já leu a Bíblia? Já fez a lição de casa? Já fez o que eu te pedi? Já guardou a louça? É assim ou não é? Bom se fosse se com uma instrução nunca mais precisasse dar instruções. Mas a verdade é que todos os dias nós repetimos as mesmas coisas, inclusive com o devocional deles, com a nossa vida ensinando a eles sobre Jesus, sobre Deus, sobre os valores. Não adianta uma vez. A Bíblia mesmo fala para nós, eu amo esse texto de Deuteronômio 6, 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Não ensine uma vez, ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Constância. É persistência, é todos os dias. É diário, é um trabalho exaustivo mesmo. Mas isso mostra para nós que nós estamos sendo firmes e constantes. Os serviços da nossa casa, nós lavamos louça hoje. Amanhã vamos lavar louça de novo. Se duvidar, hoje à noite, quando chegar em casa, vai ter louça esperando a gente lá. Todos os dias nós fazemos praticamente as mesmas coisas. Eu quero indicar um livro para vocês, eu até trouxe ali. Liturgia do Ordinário. Quantas já leram esse livro? Ninguém. Então, minhas amadas, se vocês puderem. A Noemi leu. Noemi está ali, ó. Noemi está com a gente aqui no culto. Se vocês puderem investir em um material para o crescimento de vocês, invistam nesse livro, A Liturgia do Ordinário. Fala exatamente sobre essa constância das tarefas diárias e o quanto isso nos ensina. Essa autora, ela vai dizer para nós, por exemplo, que a formação do nosso caráter cristão vem das coisas que a gente faz todos os dias. Não de mega coisas e mega eventos. Essas coisas são pontuais. Mas arrumar a cama, escovar o dente, as discussões familiares, as resoluções familiares, as coisas que a gente julga como cansativas, chatas, são essas pequenas coisas que vão formando a nossa fé. Assim como as liturgias da igreja moldam a fé coletiva, as liturgias do nosso cotidiano moldam a nossa fé pessoal. Ela vai dizer isso nesse livro. Esse livro mudou a minha mente com relação aos trabalhos domésticos. Para mim, antes era exaustivo. Eu sempre ouvi falar que era chato, cansativo, e a gente vai repetindo isso na nossa mente como chato e cansativo. Porque é assim que a gente ouve. Que coisa chata, vou lavar louça. Que coisa chata ter que arrumar a casa. Eu me lembro de uma vez que eu sentei no pé da cama, assim, e eu olhei para o lado, eu vi aquela bagunça que eu tinha arrumado naquele dia. E eu chorei, gente. Eu chorei, mas eu chorei de soluçar. Falava, Deus, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar essa vida. Que coisa terrível. Eu lembro daquele dia, me marcou. Porque era como se eu estivesse assim, ó, num beco sem saída. Eu vou viver isso o resto da minha vida. Essa casa bagunça todo dia. E quando a gente vai entendendo que é possível mudar o olhar para as coisas que a gente vai precisar fazer todo dia, isso é libertador. Hoje, quando eu falo, as pessoas até brincam assim, ai, pastora, mas é que daí é você, assim, floreia demais. Mas hoje, para mim, arrumar minha casa é o meu descanso. Podem me julgar. Mas em nome de Jesus, vocês vão encontrar esse lugar também. Hoje, arrumar minha casa é o meu descanso. Por quê? Porque as outras coisas ocupam muito a minha mente. Então, eu estou ali lendo, preparando coisas, atendendo pessoas. Eu canso muito na minha mente. E eu virei essa chave e eu pensei, quando eu for arrumar minha casa, é o meu descanso. Eu coloco o meu foninho, com o meu louvor animado, e eu vou limpar a casa com alegria. E faço isso e eu descanso, vendo as coisas em ordem, vendo as coisas sendo limpas e lixo saindo. E me dá uma satisfação tão grande, que quando eu olho para aquela menina que chorou no pé da cama, eu nem reconheço mais. Que menina boba, hoje eu amo fazer isso. Não que eu não canse, não que às vezes, né, a gente não fique ali, poxa, acabei de limpar, já sujou. Mas eu entendi que dá para ser bom. Que isso eu vou ter que fazer todos os dias, eu posso fazer reclamando todos os dias até Jesus voltar, ou eu posso fazer agradecendo, eu posso fazer glorificando, eu posso fazer como um privilégio. É possível mudar essa chave. Ela tem uma frase, essa autora, que diz assim:
O que fazemos todos os dias, não de vez em quando, é o que realmente forma a nossa alma. E todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Não é verdade? Todo mundo quer uma coisa grandiosa, mas as coisas pequenas do dia a dia nós achamos pouco, nós achamos chato, nós não queremos fazer. Outra coisa que a liturgia do ordinário, fazer as coisas todos os dias, nos mostra é o reconhecimento da presença de Deus. Ele está comigo. Deus está comigo enquanto eu lavo a louça. Deus fala comigo e como Ele fala quando eu lavo a louça. Às vezes eu tenho que parar, enxugar minha mão e anotar. Meu Deus, eu falo, Senhor, bem agora que eu peguei na esponja aqui, com o sabão, tem que enxugar minha mão e anotar para eu não perder o que Ele está falando comigo. Deus fala com a gente arrumando o guarda-roupa. Deus fala com a gente limpando o banheiro. Deus está nessas atividades diárias. Deus está conosco no simples. E também é uma contracultura do que nós vemos hoje. Porque hoje essas coisas, elas foram banalizadas, elas foram ridicularizadas. É quase que como se não tivesse valor. Você cuida da sua casa. Você brinca com o seu cachorro. Você anda descalço. Você está aí só com o seu filho. Sendo que essas coisas são as maiores riquezas da nossa vida. E o mundo diz para nós que o rico é o quê? O mega, né? O evento, as luzes, o holofote, o instagramável. É o perfil no Instagram, não. O simples, o que ninguém vê, o bastidor, é o que de fato é rico. É o que de fato mostra que nós estamos indo na contramão do mundo, inclusive. É a nossa resistência, é o nosso ato de protesto. Eu vou cuidar sim da minha casa. Eu vou cuidar, eu vou estar num lugar onde eu sou insubstituível. Eu vou estar com amor, fazendo o melhor para os meus, não para os de fora, em primeiro lugar. É para quem está perto. O que a nossa família tem recebido? O pior de nós? O mau humor? A chatice? A raiva? A inconstância? A oscilação? A falta de firmeza? Eles são a nossa prioridade. O nosso alvo de maior investimento. O que eles têm recebido? Então também nós resistirmos àquilo que o mundo está dizendo para nós. Ser constante é perseverar na busca por mais de Deus. A mulher do fluxo de sangue, por 12 anos, ela perseverou em buscar a cura dela. E ela foi curada. Até que ela encontrou Jesus e tocou na orla do manto, ela não parou de buscar a cura dela. Noé, na construção da arca, sem ver uma gota de chuva, perseverou na construção daquela arca. Constância na construção, constância na busca. É como cuidar de um jardim. A gente não vê nada no início. Quem já cuidou um pouquinho aí de um pedaço de terra, de um jardim, já plantou uma planta, pelo menos, sabe que é assim. Você não vê nada por um bom tempo. Só terra. Aí você molha, você põe nutriente, você aduba, você põe a planta na sombra, põe no sol, segue as instruções e nada acontece. Mas se você perseverar em constância, se não abandonar aquele jardim, se você continuar cuidando, uma hora você vai acordar e vai olhar para fora e vai ver um brotinho nascendo. Opa, está dando certo. Tem algo acontecendo aqui. É desse jeito. A nossa constância, no nosso investimento dentro do lar, parece que nada está acontecendo. Eu melhorei, pastor, eu sou uma boa mãe, eu sou uma esposa melhor, mas lá em casa nada muda. Persevera. Uma hora o brotinho vai aparecer. Uma hora o retorno vai vir. Uma hora o teu jardim vai desabrochar. Porque você foi firme e constante. Você não desanimou. Você permaneceu. Quem sabe o tempo de espera e o tempo onde não vemos nada não seja a prova do Senhor. Deus nos provando. Porque as coisas não são no nosso tempo. Quem sabe não é Deus provando o nosso coração para ver o quão madura nós estamos. O quanto nós conseguimos esperar e não oscilar e não abandonar. Jesus nos ensina sobre coisas diárias. Deus nos ensina desde o jardim do Éden. Ele vinha na viração do dia todos os dias, constantemente. Todos os dias ele vinha discipular o homem. Jesus nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. Hoje você foi na panificadora, amanhã você vai de novo comprar o pão de cada dia. O pão vai adormecer, amanhecer ruim, você vai ter que comprar um pão fresco amanhã. Todos os dias. Isso nos ensina algo, que a oração de ontem, ela não é
válida para hoje. Eu preciso orar hoje. Eu preciso do pão de hoje. Eu preciso do sustento de hoje. O que eu busquei ontem foi para ontem. Amém. Eu encontrei o Senhor, mas hoje Ele tem uma porção para mim. Hoje o Senhor quer se revelar a mim. Hoje eu quero encontrar. Hoje eu quero entregar a Ele coisas novas que eu ainda não entreguei. As misericórdias se renovam todas as manhãs. As de ontem não valem para hoje. Hoje, graça e misericórdia do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. E glória a Deus por isso. O maná caía todos os dias na porção do dia. Basta cada dia o seu próprio mal, a luta de hoje. Ela vai ser diferente da luta de amanhã. Constância, permanência, firmeza. E sabe para que mais nós precisamos de constância? Para terminar o que começamos. Como vocês estão muito quietinhas aí, fale para a mulher que está do seu lado, termine o que você começou. Amém, vocês estão vivas, glória a Deus. Terminar o que começou. O nosso Deus fala para nós que Ele conclui a obra que Ele começa, amém? Deus que começou a boa obra é fiel para completar. E como isso é bom para nós ouvirmos. Ai, meu Deus, obrigada, Senhor, porque essa obra está doída aí, mas o Senhor vai completar essa obra, amém. Mas e nós? Nós estamos completando o que nós começamos? Porque ser constante é concluir as coisas. Ser constante é terminar, não só começar. Ser constante é completar. E eu quero perguntar para você, será que tem coisas inacabadas aí na sua vida? Será que tem conversas que ficaram pela metade? Pontas soltas? Será que tem feridas que chegaram e aí o perdão não aconteceu porque você não quis mais lidar com isso? Situações mal resolvidas, coisas que você sabe assim, eu tinha que lidar com isso, mas melhor não mexer. Quando a gente anda na rua e vê, eu pelo menos, quando eu vejo uma construção, um prédio, uma casa inacabada, eu fico tão irritada que eu não sei nem explicar. Eu vejo lá e falo, meu Deus, mais um pouquinho de investimento terminava essa casa, gente. O muro está lá, faltou um pouquinho de telhado, aí agora, sei lá, está 5 anos o negócio lá estragando, os muros já estão danificados, ninguém vai poder morar naquela casa. Falei, gente, por que não terminou? Mas mudou de ideia, mas desse para alguém, presenteasse alguém, ofertasse na vida de alguém, aí fica lá um negócio feio na paisagem, inacabado, não conclui e fica lá, estragando o visual ainda. E muitas vezes nós fazemos isso com as coisas da nossa trajetória. Nós começamos, nós falamos que vamos fazer, e aí a gente vai deixando. E começa outra coisa e vai deixando. E começa outra coisa e vai deixando. Por exemplo, Deus colocou no seu coração esse ano que você cuidaria de mulheres. E aí você pensou, vou fazer um grupo de estudo com mulheres, vou discipular algumas mulheres. E aí, ótimo, maravilha, que coisa linda, de Deus. Só que aí uma dessas mulheres frustrou o teu coração, faltou em 2, 3 reuniões. Aí você se desmotivou. Aí você pensou, não, tem alguma coisa errada comigo. Não, eu acho que eu errei nesse negócio aqui, eu não vou mais fazer. E aí você abandonou, não conseguiu, não foi constante. Você disse assim, não, esse ano eu vou servir mais na igreja. Não, eu estou disposta, eu quero servir mais na igreja. Está aqui, Senhor, meus dons e os meus talentos. E aí também algo aconteceu, você se cansou, você desistiu, você parou. Uma faculdade que você começou, um curso que você começou, que você quis tanto e que você disse que ia concluir e você parou e você desanimou. Sabe, isso não é só frustrante para você, é frustrante para quem convive com você. Por isso a importância de nós concluirmos aquilo que nós começamos. Eu louvo a Deus porque eu tive um pai que me ensinou muito bem isso. E ele dizia para mim assim, se você começar, você vai acabar. Nem que você não use para nada. Pai, eu não sei que faculdade fazer. Faça alguma. Nem que você não use para nada. Mas você vai começar e você vai terminar. Depois você faz outra. Mas o que você começar, você vai terminar. Eu enraizei tanto isso dentro de mim que o que eu pego, eu termino. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitas aqui.
Talvez você não teve um pai que te falou isso. Pelo contrário, você viu teu pai parando as coisas. Você viu tua mãe abandonando as coisas. Por isso, minhas amadas, que nós temos um pai perfeito que diz: a obra que eu começo, eu concluo. Eu sou o início e o fim. O nosso Deus nos ensina isso perfeitamente. E hoje, nessa noite, Ele está nos convidando: volte aonde você parou. Resgate aonde o desânimo entrou, volte para esse lugar. Volte aonde a ferida entrou no teu coração e você abandonou projetos do céu. Onde você tinha se comprometido, queria terminar e parou. Volte onde você caiu, talvez você tenha errado. Peça perdão, volte lá onde você caiu. Conserte aquilo e vai, continue. Mas se erraram com você, libera esse coração, libera essa pessoa da sua vida, libera esse perdão e avança e continue. Deus está chamando as suas filhas nessa noite para retornar. A retornar a conversas mal resolvidas, a pensamentos, a situações que ficaram aí pelo caminho, a projetos que você não sustentou, porque nós somos chamadas para completar aquilo que nós começamos. Por quê? O processo, ele é tão importante quanto a conclusão. Gálatas 6:9 diz para nós: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Nós falamos aqui do jardim, mas quem colhe no tempo certo? Quem não desanima. No tempo certo vai colher quem não desanimou. No tempo certo vai colher quem perseverou. Então não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque o processo, o caminho, ele nos ensina, essa atitude diária, isso que nós estamos falando do todos os dias. Todos os dias um pouco mais, todos os dias a perseverança, a firmeza, a constância. Quem aqui já casou sabe, você sonha com o grande dia, o dia do casamento, mas o processo, o preparativo, o ver as coisas, o sonhar, o ver o vestido, escolher o lugar, não precisa ser um estresse. Pode ser uma festa, uma alegria, pode ser um momento de maior entusiasmo da vida de uma mulher solteira. Não só o grande dia, por que fazer do processo um fardo? Por que fazer do caminhar uma coisa pesada, se pode ser tão maravilhoso? Um plano de leitura bíblica, eu vou começar, não vejo a hora de chegar em Apocalipse, meu Deus do céu, a Bíblia é muito grande, não consigo, não vou dar conta. Sendo que Deus quer nos ensinar versículo por versículo, texto por texto, o processo, sem pressa. E fazer uma viagem, meu pai também falava isso, vamos curtindo, vamos parando e tirando foto, não tem pressa de chegar. E aí na nossa mente a gente quer chegar, a gente vê os primos lá, a gente vê os amigos chegando, a gente vê as pessoas terminando, minha amiga já concluiu o livro, a minha amiga já está em Apocalipse, a minha amiga já chegou no destino e eu estou aqui curtindo a paisagem. Pois é, porque não é quem chega primeiro, é quem chega. A vitória, a coroa, não diz que é para quem chegou primeiro, é para quem concluiu. E concluir bem é aproveitar a jornada, é aprender no caminho. Nós fizemos aí uma trilha sábado. Quem foi na trilha, gente? Quem está com dor ainda? Amém? Amém. Ainda sinto as marcas no meu corpo. De 13 quilômetros. Gente, 13 quilômetros. O chegar lá era uma desculpa. Sabe o que a gente queria? Era estar junto, era dar risada, era ver os perrengues, era rir uma da outra. E teve mulher caindo, teve mulher que pediu carona porque não aguentou. Teve de tudo. E foi uma diversão. Porque essa é a beleza de quem é constante. Não é só chegar. É chegar, mas é fazer o caminho valer a pena. O processo, o trajeto. A vida ser uma vida digna de ser contada. Fazer dos seus dias valerem a pena, darem honra e glória ao Senhor. Quantas alianças, quantas amizades nós fazemos. A Fátima mesmo estava me falando aqui, outro dia que a gente estava conversando. Débora, eu amo liderar o gourmet, mas o que eu mais amo é as nossas mesas, a comunhão, né, Fátima? Gente, elas fazem lava-pés nas confras do gourmet. Venha para o gourmet, venha servir o gourmet. Elas ganham presente, tem ali uma orando pela vida da outra, é um mover. No próximo encontro delas, eu estarei lá, já pus na minha agenda.
Não perca esses encontros. Por quê? Porque muitas vezes o servir é só uma desculpa. O final, aquilo que acontece no final é só uma desculpa. Assim era também com Jesus. Ele operava milagres, mas o milagre não era o fim. Ele queria se revelar como Deus, o Todo-Poderoso, que poderia agir. Jesus, quando cura, ele está dizendo, Deus é poderoso para curar, nada é impossível para Deus. Mas o milagre não era o fim em si mesmo. Tanto é que por muitas vezes Jesus falava, não conte para ninguém. Porque ele não queria que as pessoas fossem para ele por causa do milagre, mas por quem ele era. Então aproveite, seja constante, sabe? Aproveite a subida de uma montanha, aproveite uma caminhada, aproveite a sua família, uma viagem. O processo nos ensina muitas coisas, não é só pressa, não é pressa, é constância. A coroa é para quem chega. Em nome de Jesus. E sabe, muitas vezes, para nós concluirmos, nós erramos porque nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos a facilidade, minhas irmãs. Nós queremos colher a planta prontinha lá na floricultura e não levar a semente para plantar em casa, dá trabalho. Nós queremos pegar a planta pronta. Eu quero o vaso já com ela aberta, de preferência. Nem com o botãozinho para abrir daqui uma semana. Eu quero a planta desabrochada já. Nós queremos um dia de dieta emagrecer 10 quilos, não é verdade? Oh Deus, esse milagre eu queria. A gente quer andar 13 quilômetros num dia da nossa vida e ficar saudável, fitness e fortalecida. A verdade é que a gente fica destruída. Uma semana de dor para recompor. A gente não quer o processo, a gente quer a facilidade. E às vezes a gente olha para o que o outro está vivendo, a gente fala, eu quero isso. Mas não vê que o outro passou pelo processo. O outro foi constante, o outro foi firme, o outro perseverou. Se manteve nesse lugar. Ah, eu quero ter amigas. Quantas aqui falam isso? Eu quero tanto ter amigas. Mas quando está junto com pessoas em lugares, é aquela pessoa que não sorri, é aquela pessoa que não conversa com ninguém, é aquela pessoa que não brinca, é aquela pessoa que não dá risada, é a pessoa que pesa o ambiente. A mesma pessoa que reclama que não tem amigas, é a pessoa que afasta todo mundo. Que em nome de Jesus, nós possamos melhorar. Nós queremos colher algo, mas então precisamos plantar. Minhas amadas, cheguem nos ambientes com um sorriso no rosto. Você é representante do céu. E no céu é gozo e alegria. Ah, nós precisamos ter um sorriso no nosso rosto. Seja intencional. Talvez não é o que você sinta no momento, mas lembra? Não é o que nós sentimos mesmo, é firmeza, é posicionamento. Eu vou estar com pessoas, eu vou ser agradável. Como eu vou falar de Jesus? Por que elas vão querer servir ao Deus que eu sirvo se eu sou tão pesada, tão desagradável, tão chata? Não, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sirvo a um Deus maravilhoso, eu tenho todos os motivos para viver em contentamento. O meu destino era o inferno e o Senhor me resgatou. E agora eu vou morar no céu, então até lá eu vou ser firme e constante. Até lá eu vou ser a representante fiel do meu Deus. Então, aquilo que nós queremos, nós precisamos também fazer por merecer. Eu quero a mudança na minha casa, começa em mim. Eu quero um casamento restaurado. O casamento restaurado começa com uma pessoa restaurada, que seja nós, as esposas. Eu quero que o meu filho seja transformado. Então, mães, sejam transformadas primeiro. O ambiente que nós queremos estar. Começa com o nosso plantio, começa com a nossa poda, começa com o nosso investimento. Porque nesse processo, nós estamos sendo forjadas. Muito mais do que começar empolgada. Muito melhor, muito mais importante é terminar bem. Terminar bem é mais importante do que começar com empolgação. Porque para começar, todo mundo aplaude, todo mundo vibra. Mas completar, às vezes está você e Deus aí nesse processo. Todo mundo já foi. Ninguém teve paciência no teu processo, mas o Senhor está contigo. Não vai ter aplauso, talvez, no final, na conclusão, mas o Senhor está te aplaudindo. O Senhor está contigo. A coroa da vitória está nas mãos do Senhor para ser entregues a você. Eu quero concluir com o que diz Hebreus para nós, 10, 36 a 39.
Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Nós não somos dos que retrocedem. O Senhor diz para nós que aqueles que retrocedem, Ele não se agradará. Mas nós caminhamos por fé e avançamos e vamos agradar o coração do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. E se você é essa mulher que quer fazer um voto com Deus, de ser firme, de ser constante nessa caminhada da fé, eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar. Você não vai precisar vir aqui na frente, porque eu entendo que é um convite de posicionamento para todas nós nessa noite. Todas nós que decidimos pelo Senhor, todas nós filhas que em algum momento falamos sim para essa caminhada, sim para esse convite, mas por questões aí da nossa vida, oscilamos, parecemos mais uma folha seca muitas vezes. Dores entraram no nosso coração. Para todas nós, o Senhor está chamando para um novo posicionamento. Eu queria que você fechasse os teus olhos e visse agora, pelos olhos da fé, os seus pés sobre uma rocha. Os seus pés firmados numa rocha. Nessa rocha, escrito bem grande, Jesus. E que você lembre ao seu próprio coração que você não está numa areia. Que quando vem as ondas do mar você cai. Você está numa rocha. Rocha inabalável. Então, se algumas coisas chegaram na sua história e te balançaram, eu quero que você agora coloque diante dessa rocha. Está aqui um medo. Está aqui sobre a rocha uma insegurança. Eu coloco nessa rocha as coisas que eu abri mão, as coisas que eu abandonei. Os sims que eu disse e eu não deveria ter dito. Os nãos que eu disse, mas eu deveria ter dito sim. Eu coloco sobre essa rocha que é Jesus os meus fracassos, a falta de perdão. Eu coloco sobre essa rocha que é Jesus coisas inacabadas, cursos, amizades, pessoas que eu abandonei, pessoas que eu desisti, familiares que eu não falo mais. Votos que eu fiz com Deus e que eu não honrei. Eu disse lá no início do ano que eu seria mais mansa, mais humilde, mais generosa. Eu não consegui ser. Hoje eu coloco essa frustração, essa falta de posicionamento sobre Jesus. E agora coloque a mão no seu coração. Senhor querido, nós te entregamos tudo isso. Nós colocamos as nossas limitações. O Senhor não é pego de surpresa com elas. O Senhor nos ama limitadas. O Senhor nos ama fracas. O Senhor nos ama com as nossas inconsequências, incoerências. E obrigada por esse amor incondicional. Mas nós queremos, Pai, corresponder ao Teu amor, honrando aquilo que o Senhor é para nós, sendo mulheres firmadas, sendo mulheres constantes, que concluem aquilo que começam, que não desanimam, que não abandonam, que caminham por fé e não por vista, não por sentimentos, não por emoções oscilantes, não por opiniões, não por palavras humanas, mas pela Tua palavra, que é a verdade, que é aquilo que nos dirige. Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós caminhamos na luz, nós caminhamos enxergando o caminho, que é o Senhor, porque a Tua palavra nos firma, Pai.
Deus, levanta aqui um exército de mulheres bem posicionadas. Eu declaro sobre as minhas irmãs nessa noite, que aquilo, Pai, que elas começaram da parte do Senhor, elas terão firmeza e constância para completar, em nome de Jesus. Deus, coloca sobre elas corações firmados na Tua palavra. Tira toda sombra de variação. Toda dúvida caia por terra, todo medo, toda insegurança, toda covardia, toda palavra humana que paralisou a caminhada, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos olhar fixamente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo, olhar para aquilo que o Senhor fez por nós. Deus, nos livra de tudo que nos distrai, de tudo que nos atrapalha na nossa caminhada. Senhor, que nós possamos correr com perseverança essa corrida que o Senhor nos propôs. Queremos correr com perseverança. Deus, abençoa os nossos lares, os nossos afazeres diários, nos dê alegria nisso, nos dê contentamento com as nossas casas. Senhor, cessa toda a murmuração dos nossos lábios, Deus. Cessa, Senhor, toda falta de alegria. Senhor, todo mau humor nas casas, que cesse agora. No nome de Jesus, que sejamos mulheres bem-humoradas, alegres, dispostas. Ah, Deus, coloca o Teu coração em nós. Queremos refletir a Tua beleza, queremos refletir a Tua alegria, queremos refletir a Tua leveza, a Tua simplicidade, a Tua mansidão. Que sejamos simples como Tu és. Simples como Tu és, Jesus. Tira de nós os adereços, as máscaras, a rigidez no coração. Firmeza não é rigidez. Não somos rígidas, somos posicionadas. Não somos rígidas, não. Nós somos mulheres maleáveis nas mãos do oleiro, mas somos bem firmadas na verdade, naquilo que é certo. Não vamos nos dobrar a este mundo, Deus. As bandeiras que se levantam. Não, Senhor, nós levantamos uma bandeira e é o Teu nome, Jesus. É o Teu nome que importa. Que agrademos, que adoremos. E a Ti nós nos submetemos como mulheres, dispostas e disponíveis para esse novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres.